pessoal, estou chegando aqui na escola bíblica. Vamos fazer uma oração aqui, irmãos, agradecendo a Deus, né? Pedindo a bênção do Senhor, porque para muitas famílias hoje está sendo um domingo difícil, né? A gente, felizmente, cada dia é uma notícia mais triste que a outra. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, e te agradecer, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos concede, pela liberdade e o privilégio, Senhor, de nos reunirmos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa manhã pelo Teu Espírito, abençoa cada pessoa, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os enlutados, ó Pai, os aflitos, Senhor. Ó Deus, cubra-os, ó Deus, com, Senhor Deus, o Teu manto de paz, de conforto, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos abençoa, nós te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos abrir aí, irmãos. Sim. Amém, a gente ainda está orando, né? A gente, o livro de Eclesiastes, eu pensei muito nessa questão, né? Porque o que acontece? O pastor Mateus, ele acompanhou a esposa dele, lutou muito, né? Por causa do câncer que ela teve. E acabou que ele foi primeiro, né? E o livro de Eclesiastes, ele faz essa reflexão, que tem coisas que acontecem que você não entende. Por que acontece? Por que Deus deixa acontecer? Ou por que não deixou acontecer? Né? Então é um livro que nos ajuda muito a refletir sobre a vida e sobre a morte, né? E uma coisa maravilhosa é isso, né, irmãos? Que a mensagem do livro, ele traz para a gente uma esperança, um conforto. Porque primeira parte, o autor, ele avalia a existência sem Deus. Que por tudo que você faça ou deixe de fazer, conquiste ou não conquiste, tudo isso é vão. É como diz lá no vídeo, né? Esqueci a palavra que ele usa lá, revel, né? Não sei, revel, fumaça. É fumaça. Vapor e fumaça. Né? Vapor e fumaça. E então a vida, ela só adquire real significado, tanto a vida quanto a morte, quando Deus é inserido na nossa experiência de vida. Então a gente vê casos como esse, por exemplo, e a gente glorifica a Deus porque a gente sabe que a morte, né, a morte ela é uma passagem, que as pessoas que partem no Senhor estão muito melhores do que nós, né? Tanto que o autor do Eclesiastes, ele fala o seguinte no capítulo que nós estudamos na quarta-feira, foi o capítulo 7, que ele diz: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Né? Por quê? Quando a gente parte desse mundo, a gente deixa o sofrimento que há nesse mundo, porque tudo isso que a gente está vivendo é sofrimento. Né? E aí a pessoa... Sim. Glória a Deus, irmãos. Continua orando por ela. Eu não sei, meu irmão. Eu não conheço muito assim da... A gente tem que estar orando, né? Para Deus dar força. Vamos abrir aí, irmãos, a nossa Bíblia em Eclesiastes. Eu quero ler diferentemente. Eu quero ler hoje o último capítulo. Quero dar bom dia ao pessoal que está em casa. Deus te abençoe. Capítulo 12. Muito bom. E é interessante que o 12, ele é poético, assim, é o capítulo mais poético, ele descreve a velhice numa linguagem metafórica, né? Muito interessante, muito bacana, e aí ele vai falar sobre a questão da sabedoria, muito bacana esse desfecho, né? Vamos ler aqui, ó, a partir do verso 12
até o verso 14. Os irmãos estão em casa aí, né? Pega a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12. Isso, 12 de 12 e 14. Amém, meus irmãos? Então fala assim: e demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é o enfado da carne. Eu achei interessante que a ênfase é o seguinte: olha, você pode estudar, você pode buscar o conhecimento, o entendimento da realidade da vida através dos livros. E ele até fala: olha, o muito estudar é enfado da carne. E eu falo isso até com uma certa propriedade, porque tem hora que eu estou estudando tanto, eu falo assim: nossa, que coisa cansativa, porque não tem fim. Se você vai estudar, né, tipo, vamos pegar aqui a Deus, você vai estudar a soberania de Deus. Por que é que Deus, igual a como aconteceu, né? Por que que Deus deixou, né? Aí você vai. E nunca tem fim. Eu nesses vídeos, que é diferente, né, pastor? Se você pegar a Bíblia, o livro de Eclesiastes Provérbios também foi o que eu mais li. Sim. Porque é uma 31 capítulos eu vou ler por dia, às vezes no ano, eu sempre fazia isso, né? Mas eu estudar agora diferente, está sendo muito bom. Uma coisa que eu estou me preocupando muito em sempre falar para Deus, para mim não enxergar a palavra dele diferente daquilo que ela é. Porque às vezes você fica, né, pensando, às vezes você coloca tudo assim, mas é normal, mas por que fez isso, questionando, não. Para entender, para não sair da espiritualidade, não ficar humano. Porque é o que acontece muitas vezes, e eu passei por esse tipo de experiência, né? Que você vai racionalizando, e você acaba perdendo de vista, de visão, aquilo que a Bíblia realmente é, que é um livro de inspiração divina, é um livro de revelação de uma realidade sobre-humana, né? A gente tem que enxergar a Bíblia dessa forma, porque é assim que ela é. E aí e é fácil a gente perder esse caminho, né? A gente tratar muitas vezes a Bíblia apenas como uma obra literária. É importante a gente conhecer, mas sempre acreditar nela como palavra de Deus, que é o que ela é, né? Porque a gente nessa leitura tem muita coisa na Bíblia que ela se encontra nas entrelinhas. Entendeu? Sim. Ela tá oculta. Sim, justamente. Ela não está aqui assim, às claras para você. Então você tem que enxergar com isso. E aí que entra, irmãos, o grande diferencial da Bíblia para os outros livros, até livros religiosos, que é o quê? É a obra de iluminação do Espírito Santo, como você falou, né? Há um grande mistério dentro das entrelinhas que o Espírito Santo revela. Porque o Espírito Santo, ele inspirou e ele interpreta. Você postou no relógio de oração, né? A parte crítico, lúcido e realista, que é falar que o livro de Eclesiastes, muitas vezes, ele é pessimista, né? Na realidade, a gente sente isso mesmo, que dá vontade de você sentar, não fazer nada e ficar passando para cima e pronto, não vai adiantar você fazer nada. E é interessante porque nesse capítulo 5, lembraste do Criador no dia da tua mocidade. Antes que meu irmão disse, eu acho que para mim, sempre quando eu leio esse capítulo 12, eu falo, ele me dá um despertamento, ou faz alguma coisa. Porque se você envelhecer e não fizer nada para o reino, não fizer nada para Deus, isso vai ser cobrado também. porque como ele enfatiza aqui, que antes ele descreve, como você citou no primeiro verso, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem dizer não tem esse contentamento, porque muitas vezes a velhice ela traz esse peso, você fica limitado fisicamente, mentalmente. Então aí ele dá esse conselho: aproveita
enquanto você é jovem, busca o Senhor, vive o vigor dessa busca na sua juventude, porque depois é só como fala, né? Canseira e enfado, né? Vai ficar limitado. Vai ficar limitado. E aí, voltando lá para o verso 13, ele fala, aí o autor, né, no caso Salomão, ele dá esse conselho: de tudo que se tem ouvido, o fim é. Às vezes a gente fica especulando demais, estudando demais, assim, coisas, querendo respostas demais, porque ele faz isso. Como é que fala? Ele entra num trabalho aqui de especulação filosófica sobre a existência, papapá, mas no fim ele conclui numa sentença simples: olha, a coisa é simples. A coisa que nós precisamos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque é normal o ser humano ficar questionando: Senhor, por que isso? Por que aquilo? E são perguntas que a gente viu aí no estudo, que muitas vezes não tem resposta. A gente não vai ter respostas. Por que Deus fez isso e não fez aquilo? Por que Deus é assim e não é assado? São perguntas que não têm resposta. Então ele sintetiza, ele dá uma conclusão seguinte: de tudo que se vê, de tudo que se ouve, a proposta, a finalidade é: teme a Deus, respeita a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém, gente? A gente tem que se preocupar com isso. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E ele explica: porque este é o dever de todo ser humano, de todo homem. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo, toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, gente, há uma revelação escatológica aqui nesse verso 14, e nesse sentido: haverá um dia de juízo, né? Um dia de julgamento. A Bíblia tem uma descrição que, né, dentro de uma linguagem que seja compreensível para nós, mas eu tenho certeza que será algo muito além da nossa capacidade de imaginar. O momento em que o Senhor há de julgar as obras. É muito interessante isso. Às vezes parece que há um paradoxo na Bíblia, uma contradição, que somos salvos pela fé, mas seremos julgados pelas obras. Você não será julgado por aquilo que você diz crer. Você será julgado pela forma que você viveu, a partir da fé que você tem, né? Uma coisa junto com a outra. Sim, nem justamente. Nem sozinha a fé, nem sozinha a obra. Justamente. Então, creio que é só a obra, né? E outros acham que é só a fé e o jeito que eu vivo não importa, né? O apóstolo Tiago, ele fala isso na carta dele, né? Sobre a fé e as obras. Quer saber que a fé sem as obras é morta? É isso aí, né? Então, realmente são, como eu costumo ilustrar aqui, são as duas asas de uma ave, né? Não voa só com uma, tem que ter as duas: é a fé e as obras, ou as ações, né? A coerência nas ações. Então é muito importante essa síntese que ele faz, porque a especulação, aí é uma coisa interessante. Um livro que eu pesquisei paralelo, ele fez essa comparação entre Provérbios e Eclesiastes. Vocês chegaram a fazer essa comparação entre a linguagem de Provérbios e de Eclesiastes, a característica de cada um? Nossa, não tem assim, porque Provérbios é um livro bem complicado para você entender, né? Em certo ponto, sim. fala assim, a gente estava até comentando, né? Vai lendo, bumbum. Tipo assim, É muito solto. muito solto. Isso, Tá no outro. Tem uma coerência. É porque às vezes você está tentando achar uma ligação entre o anterior e o seguinte e não tem, né? E esse aqui não tem um começo, Isso, meio Aí vocês apontaram uma característica literária, né? Que o livro de Provérbios, ele é uma coletânea de adágios, de máximas de sabedoria. O livro de Eclesiastes, não, ele é um enredo, né? Uma história, né? Sim. E aí uma diferença que eu encontrei, né? É que Provérbios, ele fala de sabedoria num sentido muito mais prático, né? Prático da vida. Faça isso, seja assim, isso é melhor do que aquilo, né? De uma forma muito clara e objetiva. O livro de Eclesiastes, ele já é uma sabedoria num campo especulativo, filosófico. Ele discute, ele especula sobre uma determinada realidade, né?
e vai naquela direção somente. Né? Então, Provérbios é muito mais prático e Eclesiástico ele é muito mais filosófico, ele é mais raciocínio. Provérbios, Eclesiástico é mais raciocínio, né? E Provérbios ele é mais faça, haja dessa forma. Eu acho também que é meio assim, muita coisa que ele fala, eu estava lendo lá em casa, a gente escuta isso aqui, parece que é meio viagem, né? É umas coisas que tem uns versículos que é meio assim. Né? Então, isso que eu acho interessante, que a gente estava questionando, colocando a questão da palavra de Deus, e a gente vê, depois a gente vai estudar o livro de Cantares, né? A gente vai ver como que a Bíblia ela aborda tudo. E aqui a gente está, irmãos, esse é o conteúdo de Eclesiastes, ele é altamente contemporâneo, ele é existencial. Num período, igual o autor coloca aqui para a gente a data aproximada do livro de Eclesiastes, 935 a.C., século X a.C., é muito longe do tempo que nós estamos vivendo para o tipo de especulação existencial que ele faz. É muito moderno, é pós-moderno, vamos dizer assim, né? O levantamento, e aí é interessante porque há uma discussão sobre a autoria de Eclesiastes, que alguns acreditam que não foi Salomão, né? Porque ele não é citado no livro, ele mesmo não se apresenta, o autor não se apresenta, mas aí alguns argumentos que eu estudei eu achei interessante, porque não há na história bíblica, por exemplo, ninguém com um perfil de, como é que fala? Especular esse assunto, trabalhar esse assunto, senão Salomão, porque é algo muito profundo. Mesmo que a gente ganhou, ela fala sobre isso aí, né? Sobre essa hipótese de não ter sido Salomão que escreveu o livro. A revista, o vídeo dá essa dúvida. Porque isso é interessante, tá, irmãos? A gente está estudando a Bíblia aqui, eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, a maioria dos livros da Bíblia tem ali a indicação de um autor, mas há uma discussão. Poucos livros foi esse aqui que escreveu. Há sempre uma discussão entre duas correntes, uma corrente tradicional, né, e uma corrente não tradicional que discute uma série de itens. Mas o que dá sustento para as teorias tradicionais é o fato de que na Bíblia hebraica, que é a língua original da palavra de Deus, que foi escrita, na tradição judaica, Salomão é o autor, né? E eles estão muito mais próximos da realidade do livro do que um teólogo ocidental, por exemplo, que vai discutir aqui questões literárias do livro, né? E de repente, a pessoa que tem perfil para fazer essa especulação de repente do futuro, eu acho que naquela época era somente Salomão. Só Salomão. E a questão que, por exemplo, porque aí você tem uma análise, por exemplo, biográfica, você tem o livro de Provérbios, você tem Cantares, que também é de Salomão, e você tem Eclesiastes, cada um de uma fase distinta da vida dele. Cantares do início, Provérbios o meio da vida dele, e Eclesiastes que é o fim, que a gente sabe que foi aquele período que ele teve um declínio, né? Ele deu uma estagnada, né? Estagnada é nada, ele deu uma... Mesmo se não for Salomão que escreveu o livro, foi alguém, né? No caso, muito próximo, que escreveu sobre ele. Isso, muito bem colocado, porque essa é uma das teses, né? De que se não foi ele que a mão dele que escreveu, alguém escreveu sobre o que ele. Alguém muito próximo que está falando, eu não posso me identificar porque eu não sou. É uma característica, né, literária daquele período, né? É muito bacana. O esboço, irmãos, o autor faz um destaque interessante que ele diz aí no tópico 1.2, ele fala assim: nada vale a pena nesse mundo sem o temor do Senhor. Então é isso, né? A ênfase do livro é essa. Aí que é interessante, porque eu acho, sabe uma coisa que acontece na vida? Tem gente que acha que isso é bobeira. Eu acho importante. Tem gente que só vive. E tem gente que pensa naquilo que vive, naquilo que está vivendo.
Tem gente que pensa a vida, tem gente que só vive, tem gente que pensa a vida, né? Vive e pensa. Qual é melhor? Não sei se tem o melhor, mas aquele que pensa na vida é que ele pensa. O que é a vida? O que é a existência? Tem gente que só está vivendo. O que acontecer e está só. E não reflete, não pensa. O que é a existência? O que eu sou? O que eu estou fazendo? Eu estou evoluindo? O que eu sou enquanto ser, enquanto indivíduo? É o ditado. Tem gente que está sendo só assim, passando pela vida assim, ó. Empurrado. E outros não. Tá igual aquela música daquele pagode, né? Que fala, deixa a vida me levar. A vida está levando. Aí não pensa. Né? Nas suas ações, não pensa na sua evolução, como eu falei, enquanto ser, enquanto pessoa, sabe? Olha para a vida. É interessante isso, né, irmão? A pessoa vê tudo acontecendo e nunca reflete. Gente, e aí, o que é isso? Né? Então, o livro de Eclesiastes é um livro para quem pensa a vida, pensa a existência e busca entender o sentido. Gente, não é possível, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão para tudo isso, porque a vida não pode ser só esse dia a dia, após dia, depois morreu, acabou. Então o livro de Eclesiastes levanta essa discussão, né? E aí ele vai dizer isso: nada vale a pena nesse mundo sem o temor de Deus. A vida fica realmente sem sentido. Tanto é por isso que eu admiro, eu gosto desse tipo de trabalho. Os filósofos ateus, que eu costumo citar muito aqui, eles como a reflexão que eles fazem sobre a vida, Deus não está presente. Olha só como que coincide com Salomão aqui. Eles dizem o seguinte: o que é a vida? A vida é angústia, a vida é só sofrimento, a vida não tem sentido. Sartre, por exemplo, foi um filósofo francês muito, né, reconhecido nesse campo. Ele dizia isso: a vida é angústia, a vida não é nada, e o sentido da vida, a vida não tem sentido. Tem pessoas aí divulgando isso, inclusive em rede social, né? A vida não tem sentido. Por que a vida tem que ter sentido? O sentido cada um que dá, né? Então, assim, é difícil a gente como ser humano entender, né? Vamos trazer para o recente falecimento do pastor Mateus, que tem tanto jeito de entender, mas aí você pensa, o cara que serve a Deus, que estava buscando, querendo tanto viver, né, e tudo, e aí você não vai resgatar, e aquele outro que é todo mundo, que é todo estragado, na mesma situação, vai e sobrevive. Então, assim, no pensamento da chave, aquele que serve a Deus tem todo o direito de recuperar, e aquele que está ali, estou pensando, né? É tão ruim, se morrer, mas aí, né? É isso que Salomão, aí o Salomão ele entra nessa discussão, né? Salomão ele entra nessa discussão. Olha, o que acontece com o justo acontece com o ímpio. Que sentido há nisso? Por exemplo, igual você falou isso daí, eu me lembro quando eu trabalhava numa loja de fora, ali naquela região ali do Santa Cruz Shopping ali, ficava uma quantidade de morador de rua. Tinha um homem, eu me lembro dele até hoje. Aquele homem, ele vivia jogado ali, encharcado de bebida, todo dia ali no chão. Eu falava assim, não morreu. Até quando eu saí de Juiz de Fora, ele estava vivo ainda lá naquela vida. Eu falei assim, como é que pode, né? Agora mesmo tem alguém no hospital lutando para sobreviver e o cara está aqui, ó. Não dá a mínima para a vida. Está com saúde, porque para aguentar o que ele... Porque o corpo dele ele é só germe, é só verme, né? Naquela sujeira, naquela cachaça, não morre. O pessoal pegava ele, levava para o albergue, dava banho nele, limpava ele, dava comida, papapá. Tava ele na rua de novo, no chão de novo. E gente que querendo, amando a vida, eu quero viver, está morrendo. É esse o nosso sentido. Justamente. Aí Eclesiastes trabalha isso. Então, como se explicar esse tipo de coisa? Então, é por isso que ele fala, né? É vento, é fumaça, né? Então, é uma coisa que pertence a Deus. Aí a gente entra nessa questão da soberania, o autor vai destacar isso, né?
Então aí ele faz um esboço aqui, capítulo 1 e 2. Sabedoria, riqueza, prazer podem ser bênção ou maldição, né? Sem a vivência disso com Deus. Nosso relacionamento com o tempo, capítulo 3, né? Ele deixa muito claro isso. Aí ele fala da questão de opressão, trabalho, religião, política e salário, capítulo 4. Aí eu quero até chamar aqui a irmã Marisa, lá de Juiz de Fora, que ela colocou pediu para eu poder dar um destaque para esse texto. Eu queria que vocês abrissem capítulo 5, verso de número 8, para a gente explicar aqui, que ele entra nesse campo de discussão, que ele fala de tudo, irmão. Ele fala de tudo relacionado à vida. Fala de coisas internas, psicológicas, emocionais, espirituais. Ele fala até de questões de opressão, de injustiça social. Capítulo 5, verso 8. Ele fala assim, Marisa, a explicação aqui. Se vires alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes disso, não fica surpreso com isso, né? Por quê? O que é mais alto do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. Essa versão revista corrigida, ela até às vezes deixa um pouco confusa, mas o sentido do texto é o seguinte: se a gente está vendo uma opressão do pobre, do necessitado, injustiça social numa determinada região, a gente tem que entender o seguinte, que esse que está oprimindo, vamos supor, alguém está explorando nossa cidade, tem alguém acima dele, tem um governador do estado, acima do governador do estado tem um presidente. Então ele está dizendo o seguinte, ele está ensinando o seguinte, que a corrupção é uma coisa que vem de cima para baixo, é uma cadeia, vamos dizer assim, uma cadeia alimentar, né? É de um para o outro. Então, se você está vendo que está acontecendo aqui, local, é porque é regional, é porque é nacional, né? Então, o sentido do texto é esse, que corrupção é uma coisa generalizada, né? A injustiça social é uma coisa que é geral. Então, ele não pensa que é só aqui ou ali, não, é uma coisa que e é uma coisa que vem de cima para baixo. Então ele faz essa consideração também. É uma coisa interessante. Estava até conversando, não sei com quem eu estava conversando, falando disso, que os livros proféticos, eles combatem muito a questão da injustiça social. Tem gente que acha que a Bíblia não trata desse tipo de coisa. A mensagem profética, ela combatia ou ela denunciava muito isso, né? O profetismo bíblico, essa questão que envolve injustiça social. E está ele aqui falando dessa questão. A gente viu também aqui quando ele diz, né, que Provérbios também fala disso, que quando o ímpio governa, o que acontece? O povo geme. Quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, ele trabalha essa questão também tão contemporânea nossa, que é a questão da corrupção e da injustiça social. Então, é maravilhoso a gente descobrir que a Bíblia fala disso, né? Como antecipei aqui, ela fala de tudo. A palavra de Deus fala de tudo. A Bíblia fala disso, e engraçado, com o tratamento. Sim. Com o tratamento. Claro, aí que entra. Entendeu? Aí que entra a diferença da especulação filosófica de Eclesiástica para a secular, por exemplo. Porque eu lembro que nas aulas de filosofia no seminário, nosso professor, ele não era cristão, e ele falava o seguinte, aí ele levantava um debate, uma polêmica, uma questão existencial, e aí discutia teoria daqui, teoria de lá, e aí quando a gente pensava que no final da aula ele ia trazer uma conclusão, aí ficavam olhando para mas professor, e aí? Qual que é a solução para essa situação? Eu falei assim, a abstração é sua. Aí ele falava assim, filosofia não tem resposta. O que eu faço? Para vocês que estão estudando para ser pastores, uma pessoa que não é cristã dá aula. É engraçado. É complicado, tem. E assim, por um lado é ruim, por um lado até é bom, porque a gente acaba abrindo. Você vê os dois lados da moeda, né? Eu acho que por isso que no seminário, sempre que eu encontro os pastores que é da minha época de seminário, eles sempre olham para mim e falam assim, aquilo ali é herege.
Porque eu estudava, eles ficavam doidos comigo. Teve um professor, nossa, ele acabou comigo uma vez. Porque eu lia coisas, eu sempre li coisas que desafiavam a fé, que questionavam a fé, né? E aí eles não entendiam, por que você está lendo esse negócio? Eu falei assim, ó, cara, se a minha fé não resistisse aqui, então eu tenho que ir embora, porque, né? Não sei porque eu sempre senti atração por coisas que questionam a fé. Então, ele traz esses dois lados, eu acho interessante isso, porque a gente percebe isso, igual você falou, que no início, a ideia que se dá, essa citação que eu coloquei para vocês, é de que o livro ele é pessimista. Na verdade, ele está mostrando um lado da experiência, que ele fez uma experiência. Ele falou assim, né, ele começa falando assim, eu vou fazer uma experiência. Eu vou viver tudo que eu puder viver para descobrir qual é o sentido da vida. Então, ele compra, ele adquire, ele constrói, ele bebe, ele farreia, e ele chega para o final e diz, trabalha, né? E chega, olha, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Isso passa, coisa que passa. O fim e propósito da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí, por isso que uma coisa que eu gosto muito, quem está falando isso aqui é uma pessoa que tem autoridade para isso. Porque foi um cara que teve tudo. O cara que teve tudo. Você entendeu? Fez o que quis. Aqui, poucos de nós aqui poderiam chegar e falar assim, hoje eu quero fazer isso e vou fazer. Eu vou pegar o meu avião aqui e vou lá para não sei aonde que eu quiser. Eu vou encher uma piscina de ouro líquido e vou nadar. Você entendeu? Salomão era esse tipo de cara. O meu sobrinho fala, por isso que ele era desse jeito assim, porque também é um homem que tem 1000 mulheres. Mas se ele não está dando sossego com ele. Então mas é o que então ele chega a essa conclusão: desfrutar de prazer, desfrutar de bens, desfrutar de realizações é bom até um certo tempo, depois não faz sentido nenhum, né? Então ele vai dizer isso. Aí que eu acho bacana nessa conclusão. Por isso que aí a diferença que eu estava falando da filosofia secular para essa de Eclesiastes é isso, que a razão de tudo está em Deus, né? E que Deus a gente consegue na presença do Senhor desfrutar de todas as coisas com sentido, com realização plena. Enquanto que na filosofia, na especulação, você nunca tem resposta de nada. Você fica vagando sem chegar a lugar nenhum. Você chegou, caminhou, chegou no alto, cheguei no alto, agora eu vou fazer o quê? Nada, não tem. Você fica é só uma interrogação, né? Vamos lá. Vida humana, destino humano, capítulo de 7 a 10, aí ele fala de morte, aquilo que a gente viu bastante. Aí nos capítulos 11 e 12, regras para viver bem, conclusão do livro. Então a gente percebe que o livro ele vai numa ascendente, né? Ele sai de um conflito até chegar numa resposta, tá, irmãos? Então agora eu falo, a gente tem que ler um espírito de oração, porque não é uma linguagem, como eu falei, a maioria das pessoas não pensa sobre a vida, não pensa sobre a existência, sabe? Não pensa. É como alguém que as pessoas questionam, tem que ter sentido? Claro que tem. Eu não sou um vegetal, eu tenho consciência, eu sou um ser consciente, tenho um propósito, né? E se você detectar o propósito da sua vida, dá rumo para as coisas que você faz, para como você vive, né? Especulação de leite. Deixa eu agora em 10 minutos terminar isso aqui. Palavra do pregador. Não tem jeito não. Vamos lá. Em uma sentença ele coloca: o pregador faz revisão da vida, tópico 1.3, tá, gente? Aponta as coisas más, exorta-nos a aproveitar o que é bom. Eu acho bacana isso. Ele faz esse equilíbrio. Gente, desfrutar de prazer não é pecado. Desfrutar do bem do seu trabalho, ele fala, isso é um dom de Deus, mas com moderação, né? Com equilíbrio. Então ele fala isso. Ele fala isso, olha, comer e beber, isso é coisa de Deus. Comer bem, comida gostosa, você entendeu? Isso é de Deus.
Isso é de Deus, né? Então aproveita, seja feliz. Então ele traz esse equilíbrio para a gente não ficar. Tem gente que às vezes se sente culpado. Nossa, eu estou aqui nesse cruzeiro marítimo, isso é pecado. Não tem tanta gente passando fome, né? Uai, gente, se você tem condição para isso, Deus te deu essa graça, aproveita do fruto do seu trabalho. Claro, não deixa de ajudar quem você puder, mas aproveite aquilo que Deus te dá. Amém? Vocês estão entendendo? Se Deus te deu condição de ter como é que chama aquele carro? Um dos carros mais caros é Lamborghini, como é que é? Lamborghini. Quanto que é um trem desse? Fala aí, Kaique, você que entende. Né? Se Deus te deu graça, se você pode dar 1 milhão no carro e doar 2 milhões, isso é bênção. Você entendeu? Aproveita, eu não vou ficar tão feliz se eu fizer. Então, tudo dentro de um equilíbrio, tudo dentro daquilo que Deus te concede, com sabedoria. Por isso que a ênfase de tanto Provérbios Eclesiastes é sabedoria. Porque sabedoria é isso, é você ter discernimento. Né? Isso aqui eu posso fazer, isso aqui não é conveniente fazer. Né? Isso aqui eu posso esperar, há tempo para todas as coisas, isso aqui pode esperar. Não, isso aqui está na hora de fazer. Então, sabedoria é o equilíbrio na ação das coisas. Né? Palavras do pregador. Aí ele identifica o autor, vamos virar a página aí. Ele identifica o autor, explicando o título, né, que Eclesiastes quer dizer isso, aquele que ensina, aquele que está à frente, orientando, né, dando uma aula, alguma coisa nesse sentido. Aí ele cita aqui na página 86, no início aí, o desfecho do livro já, quando ele diz que a finalidade de tudo que ele especulou é isso. A gente tem que viver assim, teme a Deus, respeita a Deus, primeira coisa na vida. Porque tem gente que fala assim, eu quero ser feliz. Eu tenho uma meta na minha vida, a minha meta é ser feliz. Né? O cristão, ele pensa um pouco diferente. A minha meta é glorificar a Deus, agradar a Deus, fazer aquilo que Deus quer. E eu tenho que ser feliz nisso, e vou ser feliz nisso aí. O que acontece? Muitos levam muito o pé da letra, não olham o que quer dizer. Sim. Né? Esse primeiro tópico que fala que quando Jesus advertiu que é muito difícil um rico entrar no céu, por que será? Sim, né? isso, então, muito bom. Então você pode, você vai precisar se entrar. É uma visão sem equilíbrio, né? Você falou, se eu tenho muito, eu não tenho que olhar para o meu umbigo, eu tenho e posso ajudar. Sim. Porque a riqueza, ela tem que ser uma coisa abençoada, uma bênção, não uma maldição. Mas também, porque você precisa pensar um pedaço também, não vai ter ambição, às vezes, de conquistar as coisas na vida. Não, melhor ser pobre mesmo. Porque você vê que o equilíbrio ele existe para tudo, né? Então, o problema todo, igual a questão do dinheiro, é igual Paulo fala lá, o problema não é o dinheiro, é o amor. Jesus, ele fala isso, vocês não podem servir a 2 senhores. Então, aí quando Jesus, ele coloca essa questão do dinheiro, das riquezas, dos bens, é quando isso domina a nossa vida. Tanto que Zaqueu, quando se converte, ele fala assim, eu vou dar metade dos meus bens, e se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes. Porque era alguém desapegado, livre. O dinheiro não era senhor da vida dele, como era da vida daquele jovem que você citou aí. A mensagem no tópico 2.1, ele fala assim, aí ele faz mais uma síntese do livro. Aí eu quero juntar as duas partes aqui, tá, irmãos? Tópico 2.1, 2.2, que é praticamente a mesma coisa. Aplicação também no tópico 2.3, resumindo esse aqui, a mensagem. Capítulo 1 e 2. Sem Deus, sabedoria, riqueza e prazer não passam de materialismo. Né? É isso, você só vive a situação, momento e a matéria. Materialismo é isso. Você acredita que a única coisa que existe é matéria, só o que existe. Né? Debaixo do temor do Senhor são vistos como bênçãos que vêm dele. Como a gente citou aqui. Desfrutar do bem do nosso trabalho, isso vem de Deus. Né? 3, aí ele fala do tempo, afirma que Deus ordena o tempo, todas as coisas, olha só, isso aqui é bacana, todas as coisas boas e más da vida enquanto estamos na terra, afirma que Deus ordena, né, o tempo, as coisas boas e más da vida. É isso que nos consola, por exemplo, com relação ao irmão pastor Mateus,
O que a gente crê, que eu confio? Deus. Aprove a Deus. Deus fez o que é melhor para ele, né? É a visão espiritual. É, a hora que sim. o Senhor quer resgatar o servo dele. E aquele, aí a visão Aquele tá que ruim, fica, e vai ter a chance, é Deus também dando a ele a oportunidade dele mudar de vida. Porque e aceitar Jesus. Essa é a visão. E é aquilo que Jesus fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Você teve mais chance, você teve mais oportunidade, você teve mais vida, você teve mais saúde, você teve mais tempo. Então tudo isso pesa, né, no juízo que ele cita no final aqui. Isso gera temor em nós. 4 a 6, rotina frustrante sem Deus. Eu acho bacana isso, né? A existência sem Deus não tem sentido. Temas que vão e vêm nos debates do homem moderno, né? É a atualidade do livro. Capítulo de 7 a 10, desânimo sem Deus, contentamento com o temor do Senhor. Porque aí quando você olha todas essas coisas, você observa aquilo que a gente falou antes aqui. Poxa vida, o que adianta eu ser justo, se na hora que tem que sofrer, se o justo morre, o ímpio também morre. Se tem uma inundação aqui, se inundar a cidade de Rio Pomba, o honesto e desonesto, vai todo mundo no mesmo barco. Então, né, aí quando você se volta para Deus, você vê que há recompensa do Senhor. O justo, o salvo, o crente, ele vive sempre na expectativa do galardão do Senhor. Sede firmes e abundantes, sempre constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa, né? Há um fruto, há um sentido para aquilo que a gente vive e faz no Senhor. Versos capítulo 11 e 12, indo para o final, ele diz: não dá para viver sem temor do Senhor. Se podemos pensar em ilustração, esses 2 capítulos são as placas de pare. Antes de prosseguir na caminhada da nossa vida, 2 verdades são proclamadas: a vida não para, um dia você ficará velho, e a vida não compensa sem o temor do Senhor, né? A vida não compensa. Então, o que aquilo que eu falei para os irmãos, quem pensa sobre a vida entende isso aqui muito claramente. Quem pensa o que é a existência e não vive como, né, um vegetal que não reflete, né? Vive o pagode, né? A vida leva. Então, né? Para onde a correnteza levar é para onde a pessoa está indo. Não tem, né? Agora, quem pensa entende isso aqui, né? E a questão, até que o Junelli falou no início ali, a questão daquele verso do capítulo 1, do verso 1 do capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os dias no qual você vem dizer: nossa, como é ruim de ser velho, né? Estou cansado já, né? Então é isso. Aí vamos pular aqui, irmãos, esse tópico 2.2, 2.3, porque ele faz uma síntese novamente, algumas coisas diferentes, né? E aí vamos para o final, Doutrinas, página 87, 3.1, Deus Criador. Interessante que um livro que eu li, ele diz que lembra-te do teu Criador. Deus sendo tratado como Criador é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Deus sendo referenciado como Criador, nesse verso. Lembra-te do teu Criador. Aqui pela primeira vez Deus é destacado assim, de forma direta, numa linguagem teológica bem objetiva, de que Ele é o Criador. Lembra-te do teu Criador, aquele que te criou, né? É muito bacana. Seu papel como Criador vai além de todas as coisas e dar a vida. Ele é também organizador da vida. Isso aqui é chique demais, né? Ele é organizador da vida, mantendo até mesmo as coisas mais simples em execução. Por isso que a vida é mistério, é enigma, né? Aquilo que fala tanto no vídeo, enigma. Porque é Deus que dirige as coisas. E Deus, irmãos, é o grande mistério. A gente não pode chegar, como algumas vezes eu já falei para não pode chegar e falar assim: eu sei quem é Deus. A gente nunca pode dizer isso, irmãos. Às vezes eu falo, às vezes a gente fala sem pensar. Eu sei, eu conheço Deus. A gente não pode dizer isso. A gente pode dizer o seguinte: eu estou conhecendo Deus. Eu estou conhecendo. Quarta-feira eu fui dar parabéns a Gaí, né? Antes eu achava que eu sabia tudo da
Quanto mais eu estudo, É, irmãos, isso é muito. Isso é muito. às vezes é verdade, tu não sabe. E a gente vai morrer Sem saber. Eu tava ouvindo uma música que fala assim, de quando nós subimos, né? Nós vamos ver aquilo que nós sabíamos e aquilo que nós também não conhecíamos e nem pensávamos que conhecíamos. Então, tipo assim, é isso que a gente sente ao estudar a Bíblia. Sim. A gente sente, eu conheço, mas não conheço e ainda não sei o que vai acontecer. É verdade, e é importante isso, né, irmãos? A gente crescer nessa consciência, porque a pessoa que fala assim, eu já sei, é tão difícil lidar com alguém assim, né? Você tentar ensinar uma pessoa que ninguém sabe, irmãos. A verdadeira sabedoria, ela diz isso, ninguém sabe, e o conhecimento, quando ele é conduzido com inteligência, ele é uma coisa muito boa, descoberta, né? E o próprio profeta Osés, ele fala isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, irmãos, é importante, a gente não precisa ficar satisfeito com o nível raso, né? A gente pode sempre descer mais profundo. O maior galardão é esse. É esse. É você um dia eu vou poder conhecer. Sim, falou tudo aí. Dentro do que a gente, o cognitivo humano, Com certeza. Eu vou poder conhecer um pouco mais. Com certeza, isso daí já vai ser tudo para a gente, né? Ter todas as respostas. Assim como. Aquela coisa, se você quer as respostas, tudo foi do céu. Justamente. Senão você vai perder as Vai perder as respostas. Assim como Deus criou todas as coisas e as mantém, o Criador também cuida de todas elas como um pastor. Então esse conhecimento nos conforta diante dos enigmas da vida, né? Por isso que fica especulando demais, não, por quê, não por quê. Tema Deus e guarde os seus mandamentos. Amém? Respeite a Deus e cumpra os seus mandamentos. Esse é o seu dever. Essa é a nossa obrigação. Ser humano decadente. Aí, finalizando, ele fala disso, né? O realismo de Eclesiastes leva ao reconhecimento da natureza do ser humano caído. Segundo Eclesiastes, estamos separados de Deus. E essa existência longe de Deus é sem sentido, sem explicação. Não há explicação. É muito bacana quando você... por isso que é bom a gente estudar e conhecer, né, irmãos? Quando você vê lá filósofos ateus questionando, discutindo, aí quando eles chegam nesse ponto, eles até reconhecem assim, até que a ideia da existência de Deus é uma coisa que resolve bastante coisa, né? Mas como eles não acreditam, não aceitam, né? Segundo Eclesiastes, estamos separados de Deus, sujeitos à morte, e aí ele vai fazendo essas colocações aqui. No tópico 4, página 88, ele fala sobre as citações no Novo Testamento, trata-se aqui alguma relação nos escritos de Paulo, do Senhor Jesus, né? O livro de Eclesiastes ele não é citado assim direta e claramente no Novo Testamento, tá, irmãos? E terminando, ele faz algumas colocações na conclusão que eu gostaria de destacar com os irmãos, que é o seguinte: o livro de Eclesiastes é um manifesto da decadência humana, nesse sentido de uma vida sem Deus é vazio. Aí você vive aquilo que eu falei na quarta-feira, você vive uma inversão de coisas. Você coloca o eu acima de Deus, você coloca o ter acima do ser, e o sentir, a sensação acima do saber, né? Você quer viver o prazer, é o que tem marcado a nossa sociedade. Vamos falar de Brasil, que as pessoas vivem apenas em função de sensações, né? Eu quero aproveitar a vida, e aí não se importa. Sim, justamente, né? Não tem limite, é complicado. E aí ele fala assim, no meio desse trecho, ele diz: o maior conselho do pregador é tema a Deus, que implica relacionamento e obediência. Temer a Deus é isso, é relacionar-se com Deus e
obedecer a Deus, obedecer a Deus. Então, irmãos, um apelo constante, tanto de Provérbios quanto de Eclesiastes, é: conhece a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Eu acho muito bacana isso. Por exemplo, não sei se os irmãos sabem desse dado interessante, que os evangélicos, por exemplo, são os maiores consumidores de livros do Brasil, né? É um povo que gosta de ler, apegado à leitura, pessoas simples, né? E o que falta no nosso país é incentivo à leitura, né? Apesar de que muita da leitura que a gente tem evangélica é uma leitura, às vezes, não tão, né, que acrescenta tanta coisa, mas o fato de você ser habituado a ler a leitura já é uma coisa positiva, né? Porque há um interesse, aí que é a grande diferencial da característica da leitura bíblica, da leitura cristã, que é uma busca por esse entendimento, por essa sabedoria, daquilo que importa para Deus. Porque um homem sem Deus, ele vive a partir daquilo que importa para ele. E o homem de Deus, ele está em busca daquilo que é importante para Deus, daquilo que Deus quer. E isso, irmãos, faz a nossa vida feliz. Porque você vive o equilíbrio, você vive prazer, mas o prazer não te controla, né? Você vive conquistas, mas Deus é maior do que aquilo que Ele te dá, né? E aí a gente vai vivendo nesse caminho, vai vivendo o equilíbrio. E aí o convite da sabedoria bíblica é esse, o equilíbrio a partir do temor de Deus. Amém, gente? Que o Senhor nos abençoe. Foi uma viagem maravilhosa, né? Nessa semana aí, mais uma vez, e Deus tem falado, né, ao nosso coração. Amém? O estudo da próxima semana é proibido para menores, tá, irmão? Se Deus quiser para a igreja, porque muitos falam, né? Dos dois jeitos. Ou é igreja. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. O livro ele é para adultos, tá, irmão? Cantares de Salomão. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos orar agradecendo a Deus e os irmãos aí. Eu espero que tenha respondido, tá, Marisa, sua dúvida. Se não, me manda uma mensagem no zap que eu respondo, tá? E mais uma vez, bom dia a todos. Nós vamos orar aqui agradecendo a Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir à irmã Lídia que faça uma oração agradecendo a Deus. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa. Amém. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo. Muito obrigada, Senhor, porque até isso tem cuidado de nós. Amém. O Senhor vem estar nos abençoando e o desejo de conhecer mais as coisas do Senhor possa crescer a cada dia mais e mais em nossos corações. Amém. Abençoe os servos, que necessitam de nós. Cuida deles, Senhor. Muito obrigada pela vida deles. Amém. Amém. Abençoe cada um que está aqui presente, cuida de nós, aqueles que estão em casa, que o Senhor vem estar visitando cada coração neste momento. Amém. Choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. A gente vai daqui a pouco para a nossa assembleia. Bom dia, o pessoal aí que está em casa, tá, gente? Vamos desligar.